Brincadeira, quase só para descontrair. Quem leva a Bíblia bem sabe qual é a direita e qual é a esquerda. Então, bem, isto posto, eu gosto de retomar aqui. Agora, sem antes, gente, me desculpem, sem antes lamentar e registrar esse lamento, esse pesar. Porque nós vimos, você não sabe o sacrifício que se dá no criar um encontro deste. Você não sabe quantas viagens, quantos trabalhos, quantas discussões, quantos e-mails e telefonemas tivemos, a equipe toda, sobretudo o Oswaldo, o Miguel e todos que compõem. Você vê o Caneiro aqui praticamente pagiando todo mundo para poder. Mas sobretudo quando olha essa vitória aqui, gente, eu sei que está sendo registrado e gostaria de ficar registrado em nome, e Oswaldo, me permita, do membro da coordenação, do membro do grupo, tornar esse nosso lamento aqui público pelas cadeiras vazias que estão. Mas eu sei que as cadeiras que estão vazias serão as preenchidas, cobrirão com muito brilho aquelas cadeiras vazias. Que às vezes o espaço não é importante, o conteúdo não é importante, o que vale é o continente. Mas vocês estão aqui e tenho certeza que, a par do brilho do Ivan, vocês serão também os mais brilhantes hoje à tarde. Então, vocês que aqui estão, não prevalecem pela quantidade, mas prevalecem pela qualidade. E nós queremos agradecer a vocês a responsabilidade, o respeito e a consideração e, sobretudo, o comprometimento com aquilo que nós buscamos, que é lutar. Então, tem que se lutar estando presente. Isto posto, é apenas uma observação que eu queria registrar e lamentar. Vamos começar as nossas tarefas. Bom, inicialmente, o e-mail enviado pelo senador Paulo Paim. O senador Paulo Paim, etc. Prezado Miguel. Aqui é já do gabinete dele. De ordem do senador Paulo Paim, informamos que lamentavelmente, o senador não poderá participar do quarto ENTEC, Encontro Nacional dos Trabalhadores da Educação e Cultura. Esclarecemos que o senador está impossibilitado de viajar neste período devido às reuniões da Comissão de Impeachment que estão acontecendo aqui no Senado Federal. Tentamos fazer contato pelos números tastais, não obtivemos, etc. Nos colocamos à disposição pelos telefones tais e tais para esclarecimentos. Erickson Andrade, assessoria do senador Paulo Paim, PTRS. Bem, e aqui, para os senhores tomarem conhecimento do que ele mandou. Brasília, 2 de junho de 2016. Meus amigos e minhas amigas, que participam do 4º Encontro Nacional dos Trabalhadores da Educação e Cultura, gostaria muito de poder estar com vocês e compartilhar esse importante encontro. Infelizmente, isso não é possível devido ao intenso trabalho que desenvolvo no Congresso Nacional. Minha agenda não me permite estar em Foz do Iguaçu, mas, mesmo assim, gostaria de manifestar meu apoio e meus votos de sucesso a todos e a todas. Vocês sabem que a minha caminhada tem sido pautada pela luta dos direitos dos trabalhadores, tanto da área pública quanto da área privada, do campo e da cidade. Aquilo que é justo, é justo. Nos momentos de crise econômica e incapacidade política dos governos de resolver os problemas e colocar o Brasil nos trilhos, sempre surgem propostas contrárias aos direitos e às conquistas do povo brasileiro. Agora querem, mais uma vez, reformar a Previdência Social,
com a argumentação de que ela é deficitária. Mentira. Somente em 2014 o lucro ultrapassou os 54 bilhões de reais. A intenção é clara: desmoralizar a previdência pública para fortalecer a previdência privada, pois é ela que financia o setor financeiro e bancário. O segundo ataque tem como alvo a flexibilização das leis trabalhistas. São 55 projetos que tramitam no Congresso com esse objetivo. Alguns exemplos. O PLC 30/2015 prevê a terceirização de qualquer setor de uma empresa, incluindo a atividade fim. Já o negociado acima do legislado diz que uma convenção ou um acordo coletivo de trabalho de categorias econômicas e profissionais poderiam prevalecer sobre a lei vigente. Isso nós não aceitamos. Optar por essas propostas é negar o desemprego, o trabalho escravo e infantil, os baixos salários, as péssimas condições de segurança e as discriminações que ainda existem em muito no país. Não é reformando a Previdência e flexibilizando a legislação trabalhista que o país vai crescer e gerar emprego e renda. O horizonte é uma ampla reforma tributária, taxa de juros que estimule o mercado sem empobrecer a população, valorização do salário mínimo, salário decente para aposentados e pensionistas, poupança interna, combate à sonegação de impostos, que hoje chega a 400 bilhões por ano, e penalização dos corruptos e corruptores, entre outros meios que harmonize e gere comprometimento entre setores público e privado. Em maio, lançamos na Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa do Senado Federal, colegiado que preside pela terceira vez, a Frente Parlamentar Mista em Defesa da Classe Trabalhadora e a Frente Parlamentar Mista em Defesa da Previdência Social. Portanto, meus amigos e minhas amigas, o momento requer muita união e participação de todos. Vou repetir esse parágrafo. O momento requer muita união e participação de todos. Vocês nas ruas exigindo que o Congresso Nacional e o Governo Federal repensem suas ações. E nós, senadores e deputados, resistindo de todas as maneiras contra esses ataques. Vamos à luta. Parabéns a todos e a todas. Vida longa aos trabalhadores e trabalhadoras em educação e cultura. Forte abraço, senador Paulo Paim. Essa é a mensagem para a qual pedi um aplauso, porque realmente é que nós estamos aqui para. Isto posto, nós então partiremos já, pediremos agora que o Ivan retome, o André retome. Aliás, de uma certa forma, eu acredito até que, desculpa mais a ousadia, mas de certa forma até vai aprofundar o que você colocou aqui pela manhã. Alguns temas que são bem realmente densos e bem agudos. Então, eu passaria a palavra a você, para você então continuar na sua vida palestra. Aliás, não é continuar de certa forma, num segmento diferente. Então, nesse momento, a tribuna é sua e logo após nós nos procuraremos aos debates
os nossos debatedores e com a auditória aqui presente. Vocês não preferem vir tudo mais para frente, já que está um pouco mais... Vocês é que sabem. Agora a ideia aqui é falar um pouco de terceirização dentro daquele aspecto que a gente já começou falando das perspectivas do movimento sindical, de como essa atuação deve se aprofundar. O senador Paim era para falar sobre esse tema, até porque ele é o relator da proposta. E assim que o Oswaldo comentou comigo que ele não teria possibilidade de vir, eu fui até o gabinete, até o encontro dele para poder falar, e realmente a agenda no Congresso Nacional está bem complicada. Eu, que não sou parlamentar, cheguei ontem à noite e retorno hoje ainda, justamente porque os trabalhos, independente de ser, óbvio que não tem sessão no Congresso durante o final de semana, fora a sessão do impeachment, mas você fica sempre com reuniões, enfim, com articulações que passam também pelo próprio final de semana, mas faz parte do processo. Não estou aqui fazendo uma defesa do senador, até porque não tem necessidade nenhuma de estar fazendo isso, mas só para justificar realmente a impossibilidade de um parlamentar comparecer ao evento, justamente pela a situação que se encontra hoje, não só o país, mas o próprio parlamento, ou seja, as disputas, os debates estão intensos, as disputas muito acirradas, e você não pode deixar um rastrinho ali, uma brechinha que acabam tomando espaço, e espaços importantes que a gente precisa ter sempre aliados à frente. Então é importante registrar isso só para a gente ter. Aí tem uma apresentação de terceirização, mas a gente vai arrumar, mas a gente pode retomar um pouco daquele debate que a gente concluiu, de certa forma, no final da manhã, justamente sobre a questão do financiamento do custeio das entidades sindicais. Ou seja, como eu falei no Congresso Nacional, nós temos um Congresso Nacional muito mais rebelde às iniciativas que possam ser favoráveis ao movimento sindical, e aí eu não estou falando só de custeio, eu estou falando de várias iniciativas que são mais favoráveis ao movimento sindical. Por exemplo, eu citei aqui a questão de criarmos uma lei que possa criminalizar a prática antissindical cometida pelas empresas, pelos patrões. Isso há uma dificuldade muito grande de se tramitar um projeto desse para criminalizar a prática antissindical. Então, mostrando o quê? A intenção que se tem dentro do Congresso Nacional em trazer para o debate temas que chocam com os interesses da classe trabalhadora, em especial do movimento sindical. A intenção é mais de criminalizar o movimento do que de dar ferramentas para que esse movimento possa atuar. Então a gente tem que observar como atuar dentro desse cenário para neutralizar essa perspectiva ruim que nós temos. E qual é a melhor saída? Eu acho que o movimento sindical tem essa capacidade. E como? Pelas ramificações que ele tem. O movimento sindical tem a sua estrutura, os sindicatos de base, as federações, as confederações, ainda tem as centrais sindicais. Numa organização que nós podemos fazer diante desse cenário, atuar nas bases dos parlamentares. Pegar ali São Paulo, tem 70 parlamentares, procurar um por um, expor a sua pauta, expor a pauta do movimento sindical. Óbvio que nós vamos encontrar resistência, óbvio que os parlamentares nem todos são afinados com a pauta do movimento sindical. Até aqueles que são afinados com a pauta do movimento sindical apresentam divergências em alguns pontos. Então, o ideal é que nós possamos fazer esse debate justamente na base. Por que na base? Primeiro, nós temos um novo modelo, e nós vamos testar isso agora nas eleições municipais. O financiamento das campanhas eleitorais não mais vão ser permitido por empresas, e sim por pessoas físicas. Então, uma pessoa física que ganha, vamos supor aqui, 10 mil reais por mês, ele não vai poder, numa campanha eleitoral, doar esses 10 mil. Porque a Receita vai fazer um encontro de contas e falar como é que ele se sustentou esse mês. Então, vamos começar a investigar isso. Isso vai ter uma delicadeza um pouco maior dentro desse processo. E aí entra uma interferência mais positiva do próprio movimento sindical dos trabalhadores, em especial o movimento sindical dos trabalhadores. Por quê? Da influência que ele pode ter dentro desse processo eleitoral, a partir dessa nova roupagem que se tem do não financiamento das entidades, das empresas, das pessoas jurídicas nas campanhas eleitorais. Então, essa possibilidade que abre para o movimento sindical de debate,
de interação política com a classe política e com a sociedade, buscando fazer esse debate de uma forma um pouco mais neutralizada do poder econômico, que a interferência do poder econômico vai ser menor, pelo menos é a perspectiva que se tem dentro desse processo. Então abre uma porta, uma janela muito grande para que o movimento sindical possa atuar nesse sentido. E aí pegar a atuação pelas bases, ou seja, como eu falei, vai em São Paulo atuar nos deputados de São Paulo, nos vereadores e agora nos prefeitos, para já preparar uma eleição para 2018, para já preparar um cenário diferenciado para 2018, e assim vai para o Rio, vai para Minas, vai para todas as regiões onde os sindicatos eles estão inseridos em todas essas regiões, em todos os municípios. Então, a atuação do movimento sindical de base, coordenada pelas confederações, coordenada pelas federações, vai dar esse suporte para que uma atuação, e aí eu vou fazer uma brincadeira aqui, mas é a pura verdade, a minha atuação vai ser bem mais facilitada no Congresso Nacional, tendo esse trabalho de base feito pelo movimento sindical. Porque eu tive essa experiência em alguns outros sindicatos, por exemplo, vou dar um rápido exemplo disso, do Sindicato do Poder Judiciário. Eles fizeram um trabalho nas bases, com as entidades, trabalhando por uma questão de reestruturação da categoria, enfim, e que dependia de aprovação do Congresso, dependia de enviar o projeto pelo Poder Executivo e depois trabalhar esse projeto dentro do Congresso Nacional. Mas todas as vezes que a gente ia procurar um parlamentar, o parlamentar já tinha sido procurado no Estado, porque foi uma estratégia montada a partir de uma atuação que a gente fez, mapeando quem financiou o parlamentar, qual era a base eleitoral dele, ou seja, na região onde ele tinha mais votos, e como que nós íamos enfrentar aquele parlamentar que tinha resistência diante do cenário que estava posto, que era o projeto de lei de reestruturação da carreira do Poder Judiciário. Então, esse cenário todo foi montado, e aí partimos para a atuação de base do movimento sindical. Nessa atuação de base, quando eu chegava, por ficar em Brasília, por ter essa facilidade que é o meu papel, de estar ali dentro do Congresso Nacional, então quando eu chegava, o parlamentar já tinha sido, vou usar a expressão, cutucado no Estado. Então ele já tinha sido convencido, ou pelo menos alertado do projeto no Estado. Então ele já chegava com uma consciência um pouco diferenciada, e com a sensibilidade que ele teve no Estado, que é onde ele recebe o voto. Então isso fragiliza essa atuação e de certa forma neutraliza aquela resistência que tem. Óbvio, não são todos assim. Você vai encontrar resistência. Você vai chamar 3 deputados para um café da manhã, de repente 2 podem sair concordando com a pauta e um não, ou 2 não e um sim, ou os 3 também não, ou os 3 sim. Mas a gente tem que arriscar, a gente tem que buscar e fazer esse papel político, que é o papel político da entidade sindical. Ela tem que ser a referência para o parlamentar, ela tem que ser a referência para o político, para que ele tenha a noção ou a intenção de procurar a entidade sindical para saber como é que ele vai se comportar, como é que ele vai votar, como é que ele tem que levar esse debate ao parlamento. Então, é importante que a gente tenha essa percepção e essa organização, pela facilidade que o movimento sindical tem diante desse cenário de atuação, ou seja, de estar inserido nas bases, de estar inserido nos municípios, de estar inserido nos estados, enfim, dessa inserção que o movimento tem e da sua organização, através das confederações, das centrais das confederações, das federações, que podem orientar e trazer essa pauta para os sindicatos desenvolverem essa atuação nos estados. Isso é extremamente importante. Então não dá para achar que, por exemplo, vamos resolver o problema da taxa assistencial única e exclusivamente com uma atuação da confederação, do Oswaldo, da central sindical que pode apoiar ou não, ou do André, numa assessoria que não sou dirigente, não tenho uma atuação de dirigente, dentro do Congresso Nacional. Nós temos que nos empenhar todos dentro de uma estrutura que se tem, que é a estrutura do movimento sindical, para poder fazer essa intervenção e sair, de certa forma, vitorioso disso. Todas as vezes que essa atividade ela foi dessa forma, unida, teve unidade de ação dentro desse propósito, aí se saiu vitorioso em determinadas pautas. São várias. A gente tem uma série de vitórias que a gente contabiliza dentro do Congresso nesse aspecto, justamente por essa organização, ou essa facilidade que tem o movimento sindical nesse tipo de organização. Agora, precisa se ter disposição, precisa se marcar essa pauta, falar o que necessariamente se quer com isso, para ir levar adiante e fazer essa intervenção. Enquanto a gente vai... Tá pronto? Pode botar aí, então. E aí, vamos agora ver essa questão da terceirização
que era que era em parte do que o senador Paim ia falar. Eu trouxe aqui um histórico da terceirização, de como que isso se deu, a tramitação, a posição, tanto das centrais sindicais, à época, que não mudou muita coisa, para agora, e os principais projetos que estão em debate. Vou tentar fazer isso o mais rápido possível, para dar tempo para o debate, né? Porque a gente ainda tem a perspectiva do debate, do que foi falado pela manhã, e também a gente pode ver algumas coisas sobre terceirização. Bom, a terceirização iniciou mais fortemente na década de 70, em especial, eles chamam de terceira revolução industrial. A gente tem essa possibilidade ou seja, a terceirização justamente na área de produção, exatamente. E aí ela se intensifica na mão de obra e nos serviços. E aí tem essa triangulação, ou seja, a empresa que contrata, a empresa contratante, a empresa terceirizada, que é a contratada, e nessa triangulação tem o trabalhador, que dentro desse aspecto ele se torna o mais frágil. Então, por isso que ele tem que ter a maior proteção, e não tem dentro de uma falta de regulamentação do trabalho terceirizado. Então, essa falta de regulamentação precariza as relações do trabalhador terceirizado. Nós temos um trabalhador que é o trabalhador contratado pela empresa, e temos um trabalhador de segunda classe, que é o trabalhador terceirizado. Se não conseguimos equiparar os direitos do trabalhador terceirizado com o trabalhador contratado diretamente pela empresa, nós vamos criar trabalhadores de segunda classe. Então, essa perspectiva tem que se ter com relação à terceirização, e que não é a perspectiva que se tem do setor empresarial nesse sentido. O setor empresarial tem uma outra perspectiva. Desculpa. Qual o interesse das empresas em terceirizar? Diminuir o desperdício, um maior controle de qualidade dos seus produtos ou dos serviços, o aumento da produtividade, melhor administração do tempo da empresa, agilidade nas decisões e otimização do serviço. Então, essa é a perspectiva do lado comercial que as empresas têm em relação à terceirização. Não foi. Agora foi. O interesse das empresas de terceirização nas relações trabalhistas. Redução do quadro direto de empregados. Então, se ela quer reduzir o quadro direto de empregados e contratar uma empresa terceirizada, é porque isso vai ser mais vantajoso do ponto de vista, em especial, econômico. Se ela já viu que tem do ponto de vista comercial uma vantagem, do ponto de vista econômico ela vê outra, na verdade, contratando mais barato o serviço para ser prestado. Por quê? Porque vai precarizar o trabalhador da ponta lá, que é o terceirizado. Então, uma redução do quadro direto de empregados, um novo relacionamento sindical. Por quê? Porque ela não se relaciona diretamente com a entidade sindical, se relaciona com uma empresa. E aí, em momentos de greve, você manda uma outra empresa substituir, enfim, a relação sindical muda, não é o sindicato necessariamente que tem uma determinada força de negociação. Então, tem todos esses aspectos dentro dessa possibilidade de novo relacionamento sindical. Desmobilização dos trabalhadores, desmobilização para greves, em geral. O trabalhador terceirizado, quando faz greve, a grande maioria é demitido. A grande maioria é demitido. Então, há uma dificuldade dentro desse processo. Eliminação das ações sindicais, porque há uma série de ações sindicais e trabalhistas em tramitação no Poder Judiciário, justamente na área de terceirização, por equívocos daqueles que contratam, das empresas, às vezes empresas até bem intencionadas, que contratam trabalhadores, mas que não cumprem efetivamente com todos os direitos. E aí há uma ação do próprio movimento sindical, das entidades sindicais em cima dessas empresas, e ações trabalhistas futuras que geram uma despesa, de certa forma, para as empresas. E com isso, o que gera mais ainda? Uma insegurança jurídica das empresas na contratação de serviços terceirizados. Então, o que as empresas hoje efetivamente querem? Não mudou. Acabou de novo. O que as empresas efetivamente querem? Justamente ter segurança jurídica para efetuar as contratações ao seu relacionamento comercial. Agora, elas não querem segurança jurídica para que o trabalhador tenha o mesmo direito do trabalhador que ela contrata diretamente na empresa. Então, isso é uma das questões que tem que ser observadas. Ela quer a segurança jurídica, mas não quer dar a segurança para o trabalhador. Óbvio, não estou falando que não generalizar, todas as empresas pensam assim, mas a grande maioria pensa porque se baseia no lucro. E se basear no lucro, ela tem que reduzir direitos para manter a sua margem de lucro. Ainda mais hoje, como nós estamos numa economia em desaceleração, a produção, de certa forma, e produção de qualquer outra, a produção de modo geral,
ela elevou, subiu, porque você tem taxas de juros a maiores, você tem o dólar aumentou, então você tem toda a produção encarecendo, e para manter essa margem de lucro, o que o empresário vai fazer? Ele vai reduzir o direito de trabalhador, porque ele não tem mais como compensar. Antes, quando ele tinha uma taxa de juros menor, um dólar menor, o valor do dólar um pouco mais baixo, quando ele tinha margem de negociação com o próprio governo para isentar de alguns impostos, o governo não tem mais essa margem para isentar. Então, qual é a fuga do empresário nisso? É justamente dos direitos dos trabalhadores. Indo diretamente, retirando direitos dos trabalhadores, na perspectiva de flexibilizar esses direitos, a possibilidade de manutenção do lucro é bem maior. Então, há essa perspectiva e tem que ficar atento com isso. Qual é o histórico de terceirização nisso? Nós temos a súmula 331 do Tribunal Superior do Trabalho. E qual é a dificuldade com relação à súmula? A súmula diz que tem que ser terceirizado só atividade meio, não atividade fim das empresas. E é o que acontece? Não. O que acontece é a terceirização de modo geral. Por quê? Porque eles vão terceirizar de modo geral, depois vai o sindicato entrar com uma ação que vai demorar 5 anos para essa ação ser julgada. Então nós precisamos ter uma lei que faça essa previsão para antecipar que ele não pode atuar numa terceirização generalizada como é hoje. Apesar da súmula, a súmula não é uma lei, ela é uma súmula para o julgamento do tribunal. Ela serve para balizar o julgamento do tribunal, ela não serve para a atuação direta do comércio lá, da área comercial das empresas de terceirização. Ou seja, a empresa pode sim contratar para cumprir a atividade fim, porque não tem uma lei que proíba. Tem uma orientação, que é uma súmula do TST, que ao ser julgada, ela vai dar essa orientação. Mas não tem previamente isso para falar, olha, não faça. Porque muitas empresas terceirizam toda a sua atividade fim, e como não há nenhuma ação, está lá tudo tranquilo. Não acontece nada, justamente porque não tem uma lei que faça essa previsão para fazer com que essas empresas não possam terceirizar a sua atividade fim. Aí veio o PL 4302 de 98, que é o projeto do Fernando Henrique. Esse projeto já foi aprovado na Câmara, foi para o Senado. O Senado modificou ele voltou para a Câmara. Qual é a situação desse projeto? Ele hoje está, o relator dele é o Laércio Oliveira, que é vice-presidente da CNC, e como demorou a sair o projeto lá do Senado, que hoje o relator é o Paulo Paim, ele movimentou o projeto só para dizer assim, se vocês demorarem aí, eu ando com esse aqui. E esse projeto, ele apenas regulamenta da parte comercial, não tem nenhuma citação em relação à parte dos trabalhadores, de proteção para os trabalhadores. Então, regulamenta a terceirização apenas do lado comercial. E isso é, de certa forma, um momento delicado de se trabalhar esse tema em especial nesse Congresso Nacional. Tem a mensagem de retirada desse projeto, que nunca foi votada, então o projeto continua tramitando, porque essa mensagem não foi retirada. Essa mensagem foi apresentada pelo governo Lula, na época, logo no início o governo Lula apresentou o projeto, a mensagem para retirar o projeto de tramitação, mas nunca foi votado, não foi retirado de tramitação. O 4330 virou PLC 30, que vocês vão ver lá na frente, porque passou para o Senado, e chegou a ter uma minuta do MTE, regulamentando ou tentando regulamentar a terceirização, mas não houve acordo, em especial com a parte patronal, e isso foi adiante. Eu vou tentar ir acelerando aqui para a gente não ficar tão desgastante esse processo dessa explicação inicial. O que está em debate hoje em relação à terceirização? A responsabilidade solidária ou subsidiária da empresa que contrata, a atividade meio ou fim. O que eu posso terceirizar? É só na atividade meio, é só na atividade fim? Isso é uma discussão permanente, imposta mais pelo movimento sindical do que pelo setor patronal, porque pelo setor patronal eles querem terceirizar tudo. A representação sindical, se discute muito a representação sindical, isso hoje não está tão em voga, porque começou a ter mais corpo por questão da atividade meio e fim. Mas a representação sindical no primeiro momento foi muito discutida. Quem efetivamente vai representar os terceirizados? É o sindicato preponderante ou é o sindicato de terceirizado? Ou é o sindicato de categoria específica do qual ele foi contratado? Se você contratar dentro de uma metalúrgica, vamos dar um exemplo aqui, um grupo de administradores, quem vai negociar por esses administradores por ser uma categoria diferenciada? É o sindicato dos metalúrgicos ou é o sindicato dos administradores? Há um problema nessa questão da representação para ver se vai ser a preponderante ou se vai ser pela categoria da qual ele está representando, ele está sendo contratado. Então, tem que observar isso também. A questão da subcontratação, todos os projetos que têm em tramitação
tirando um projeto, ele cita a possibilidade de subcontratação, que muitos chamam, que é o mais conhecido como quarteirização, ou seja, a empresa terceirizada ainda contrata uma outra empresa para prestar o serviço. Então isso também tem que ser observado, a subcontratação. E a pejotização, que a gente comentou de manhã, e ele retoma nesses projetos de terceirização muito mais presentes. O tema pejotização é presente em quase todos os projetos de terceirização em tramitação no Congresso Nacional. Lembrando que na Câmara tem mais de 20 projetos, 20 e tantos projetos tramitando, óbvio que com o adiantar do projeto que foi para o Senado, aí estancou um pouco os demais, mas continuam lá, não apagados, estão lá em tramitação, a qualquer momento podem ter movimentação. Então são esses os temas hoje de debate sobre terceirização. A regulamentação via governo, como eu falei, que teve uma tentativa do MTE de regulamentar. Houve um impasse entre os trabalhadores e os empresários. Quem estava tentando mediar essa negociação era o próprio governo, através da Secretaria de Relações do Trabalho e da Secretaria Especial da Presidência da República, mas não houve avanço nisso, porque os empresários não concordaram com o texto que foi aprovado nesse comitê ou nesse grupo de trabalho, e aí os empresários se retiraram. Essa minuta chegou a ir para o Ministério do Trabalho, o Ministério do Trabalho ia encaminhar para a Casa Civil, mandar para o Congresso, mas isso nunca aconteceu porque não houve o consenso por parte do movimento empresarial, do setor empresarial. E aí foi criada uma comissão especial que discutiu, não vou falar muito disso aqui porque já passou, mas discutiu o projeto de terceirização e construiu o projeto que